O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, Mococa! Bem-vindos a mais um programa Sorria Sim. Um programa que traz para você informações muito importantes do nosso dia a dia, né? Então a gente procura fazer um programa com bastante carinho, de forma que atinge você, nosso telespectador, para tirar suas dúvidas. Eu sei que muitas vezes você fica pensando em casa sobre alguns assuntos, né? E a gente está aqui para poder dar algumas dicas para esses assuntos. Se você tiver com algumas dúvidas, algumas perguntas aí no seu dia a dia, manda pra gente que a gente vai estar te respondendo, tá? E hoje a gente está com uma convidada muito especial, Luciene Zeferino. Ela é professora, coordenadora pedagógica, já foi diretora de escola e hoje ocupa o cargo na parte financeira do sindicato aqui de Mococa. Lu, muito bem-vinda, tá, ao nosso programa, tá? Obrigada por ter aceitado o convite nosso. Eu sei que é muito corrido para você, né? Mas muito obrigada. Eu que agradeço, né, o convite, a confiança, né? E é um prazer a gente estar aqui e poder também, de alguma maneira, ajudar nas dúvidas da população, dar algumas dicas dentro do conhecimento que a gente tem. E a Lu vai falar um pouquinho da história dela, tá? Eu conheço a Lu, já tem 32 anos, quase, né? E ela vai contar um pouquinho da trajetória dela. A gente se conhece pelos filhos, né, lá, que estudavam juntos, crianças pequenininhas. E, bom, eu sou de Mococa, né? Eu tenho 56 anos, quase, né? Quase lá. Eu tenho um trabalho bastante grande na cidade, porque eu sempre estou envolvida com alguma coisa, participando de alguma coisa, mas o meu forte sempre foi a educação. Então, eu trabalhei 33 anos na educação, ensino fundamental e infantil. Agora, já tem um ano que eu tirei 2 anos sabáticos aí para poder me aplicar em outros projetos, né? Mas eu sou funcionária da Prefeitura Municipal como professora. Já trabalhei no Departamento de Educação também por longos anos. Trabalhei na Escola Funvic, desde quando comecei a trabalhar com educação. Era Fundação, depois Funvic, onde também meus filhos estudaram, os filhos da Glá também. E agora eu estou me dedicando mais ao Sindicato dos Servidores Municipais, onde eu tenho um cargo na gestão financeira e a gente tinha alguns projetos grandes para esse ano, então foi importante que eu pudesse me dedicar integralmente a esse trabalho. Então a vida da gente é cheia de coisas, né? Já participei de muitos conselhos, já participei de muitas coisas da cidade e é sempre bom a gente estar envolvido, porque a nossa cidade é uma cidade querida, né? A gente tem um lugar muito bom para se viver e a gente tem prazer em fazer parte. A gente estava aqui antes de você chegar, a gente estava falando justamente disso, né? Eu amo Mococa, né? E assim, é uma cidade que tem muitas opções, tem muitas coisas para a gente poder estar fazendo, né? E assim, a parte da cultura é muito forte. Parte da cultura, da arquitetura, né? A gente vê uma cidade que muitas pessoas vêm, passeiam pelo centro da cidade e que gostam muito, né, dessa preservação que a cidade ainda tem pelos donos, né, do patrimônio ali. É muito importante isso. E é uma cidade ainda de porte pequeno, é uma cidade que ainda tem atrativos. E é muito importante a gente valorizar o que a gente tem na nossa cidade, né? Sim. O nosso cinema, as nossas praças, né? Tem eventos culturais, então a gente sempre priorizar, né? O comércio local também é muito importante para isso. Sim, né? O comércio local, né? Que é onde você gera recursos para a cidade, né? Então é muito importante que a gente possa, que a gente trabalhe aqui, mas que a gente também consuma as coisas da cidade, porque é aqui que tem que girar o dinheiro para a gente ter cada vez mais uma vida boa dentro da cidade. Então essas arrecadações são importantes
E a gente sabe disso, né? Eu tenho um veio financeiro aí, então eu sempre penso um pouco isso, né? Tirando agora dessa parte do veio financeiro, tudo, vamos voltar um pouquinho lá atrás de quando você trabalhava com as crianças, né? A grande paixão. Eu sei. Gente, vocês não têm noção ela numa sala de aula, como que ela é. Ela é, assim, uma excelente professora, tá? Eu tive oportunidade, meus 2 filhos estudaram com ela, a gente teve depois oportunidade de ter convívio também fora da escola, né? E assim, é uma pessoa assim, extremamente inteligente, sabe? Bondade sua, e assim, uma pessoa que eu admiro muito como pessoa, como profissional, então por isso que eu pedi. E ela sempre está atenta a muitos detalhes. E eu tenho certeza que ela já esteve atenta quando as crianças estavam lá com algum problema bucal em alguma criança. Com certeza, né? Hoje acho que o nosso assunto é um pouco esse, né? Aliás, o meu sorriso também é um sorriso sim. E a Glá, o Tony sempre cuidam de mim, né? E é muito importante quando a gente fala de educação, a gente trazer também esse assunto, né? Porque a educação, ela engloba tudo, né? Tudo acontece na escola, tudo acontece nos relacionamentos que estão dentro da escola. Então, a sociedade não vive sem escola e é muito importante isso. E, especificamente, a questão dos cuidados, da higiene e de conhecimentos mesmo a respeito do que a gente tem no organismo. E, principalmente, da boca, né? Dos dentes. Isso é para os pais ficarem atentos, para os professores ficarem atentos, porque tem muitas implicações. É o que a gente sempre fala, né? A escola não é só para ir lá para poder aprender, é uma segunda família, né, Lu? Sim. A gente considera, porque a gente confia o nosso bem maior para vocês. Sim, e a gente ama isso. Eu sei. E hoje em dia, o que está acontecendo? Né? Às vezes, nessa correria, o pai e a mãe acabam não percebendo, mas às vezes o filho sente muita dificuldade, às vezes para respirar, para fazer uma educação física que ele não consegue correr, e muitas vezes está relacionado com problemas bucais, né? Sim. E além disso, ainda tem assim, hoje em dia tem aquela parte que a gente hoje é bullying, né? Antigamente não se era muito. Mas assim, às vezes a criança está sofrendo, às vezes por causa de um dente torto, um dente amarelado, né? A perda de um dente. Então, e aí o pai e a mãe não tá sabendo disso. E eu tenho certeza que lá vocês conseguem identificar muitas vezes esses problemas. Sim. Eu acho que a criança, para ela ser saudável, ela tem que estar... a gente que trabalha com educação infantil e que foi agora o meu último trabalho mais intenso, o cuidado, ele é o tempo todo, permanente, né? E o olhar do professor é um olhar clínico, né? A gente sabe, a gente olha, às vezes você fala para o pai alguma coisa e ele fala assim, nossa, como você percebeu? Porque a gente tem formação para isso, né? Uhum. Todos os professores, e a gente convivendo, você vai olhando detalhes, às vezes está andando mais ou menos torto, às vezes está com alguma questão de visão, e isso acontece também com os dentes, né, que é o mais visível, que a gente sabe que uma criança, quando ela tá tudo bem, né, ela tem um desenvolvimento saudável, ela está atenta à aula, ela está interagindo muito bem com seus colegas, com o professor, com os adultos da escola. Mas quando não, às vezes ela fica retraída, né? E pode ser o que você disse a respeito mesmo da ortodontia, né? Às vezes tem os dentes que estão de uma maneira mal posicionado, e isso pode gerar um bullying, embora isso não seja admitido na escola, e é muito trabalhado hoje com as crianças essa questão, mas pode acontecer, né? E da criança ficar retraída. A gente vê que adulto também é assim, né? Às vezes põe a mão na boca para falar, porque sabe que está com um dente que não está muito legal. A criança também. E às vezes pode acontecer alguma coisa, até com a questão do hálito, né? Muito importante. A escovação, então, quando não está muito adequada. Os amigos, eles são crianças também e se retraem. Retrai, né? Acaba porque retraindo. Não é nem por mal, mas acaba se distanciando. Então, a criança às vezes percebe isso. E a gente
que trabalha com criança está sempre pontuando, né? Sempre orientando, tanto as crianças quanto os familiares, os adultos, a importância dessa observação diária na boca das crianças. Gente, não saia daí, tá? A gente vai dar um intervalo rapidinho, mas vai vir com coisa nova já já. Não saia, aguarde a gente aí. Venha conhecer Chaveiro Ventania, loja 1 e loja 2, muita variedade. Conserto de celulares, reparo em fechadura, carimbos e muitas outras variedades você encontra aqui no Chaveiro Ventania. Loja 1 e loja 2, uma loja da nossa família para a sua família. No centro da cidade, na rua Pascoal Ranieri Mazzilli e no coração da Santa Rosa, na rua Pernambuco 319. Venha conferir muitas variedades para você e para a sua família. E a gente voltou aqui agora com a Luciene Zeferini para a gente dar continuidade no nosso bate-papo aqui, né? Ô Lu, igual você falou, nas escolas elas fazem todo esse trabalho, tudo, e eu sei que não é fácil. Não é fácil, porque muitas vezes precisam, às vezes, de ajuda de outras pessoas também, né? Outros colaboradores, né? Então, assim, a gente falar para os pais e para as mães que o trabalho que é feito, ele é necessário na escola, para poder as pessoas se aderirem a esse trabalho. Sim. A educação infantil, principalmente, é onde acontece a formação de hábitos, né? E saudáveis, a gente espera. Então, é ali que começam muitas orientações. E às vezes os pais podem achar que é muita orientação ao mesmo tempo, né? Estão se metendo muito na minha... Ai, mas de novo, eu vou ter que fazer, né? Eu tenho que ir. Mas e até um sinal dos tempos, assim, as pessoas estão um pouco mais agitadas, né? Com muitos compromissos no dia a dia. E às vezes a criação dos filhos é desafiadora, né? Então a gente tem que sempre ver a escola como um parceiro, né? Ninguém chama para uma questão que não é real, né? E isso é importante porque ali na formação de hábitos, tanto é falado de alimentação quanto dos dentes, né? Então as coisas vão se encaixando, né? Isso. Não é um assunto somente sobre o dente, desconectado da alimentação, mas a importância da mastigação, né? Essa vivência de testar sabores, conhecer texturas diferentes. Então isso tudo passa pela boca, né? E uma criança que às vezes ela tem um probleminha, ela pode estar rejeitando alguns alimentos ácidos, né? Que podem incomodar e às vezes a família não percebeu. Então isso às vezes a escola percebe. A dificuldade de mastigação pode estar doendo um dentinho e ela ainda não contou para a família. Mas o professor está ali atento e ele percebe isso. Mas também a gente não pode deixar de reforçar essa orientação de que o momento da alimentação ele é muito importante que seja feito longe das telas, né? Antigamente a gente falava da televisão, hoje a gente nem lembra mais da televisão, tirar da televisão. Hoje a gente fala, olha, vamos deixar o celular um pouquinho de lado, porque é naquele momento que a criança percebe que jeito que seus pais comem, porque a gente é exemplo para os menores, né? Não adianta dizer, olha, você precisa comer, mastigar direitinho, se o pai coloca tudo na boca e engole. Então, isso é importante, essa vivência que você vai passando experiências, inclusive as experiências voltadas para os dentes, né? A criação de rotinas. Então, a gente almoçou, nós vamos escovar os dentes. A gente jantou, vamos escovar os dentes para dormir. Então, tem toda essa rotina que se a criança vê que o adulto não faz, ela também não vai ser incentivada a fazer, né? Na verdade, os adultos são exemplos, né? Sim. Então, deveriam ser. Porque o que acontece? Eles estão formando a personalidade, então eles vão ver o que é o certo dentro de casa. Sim. Na escola, dentro de casa. Então, assim, você falou da alimentação, é muito importante ter
ter uma alimentação saudável. A gente já até discutiu isso aqui no programa. Porque muitas vezes, nessa correria tudo, às vezes você não prepara uma alimentação saudável para a criança, né? E aí ela acaba comendo o que a gente chama de besteiras. Sim, na correria do dia a dia, né? Num programa. Então é importante você se programar, ter uma rotina e se programar para as coisas. Às vezes passa em algum lugar, pega um lanche rápido para levar para a escola. Às vezes aquele lanche, ele até é comprado num lugar legal, tal, mas não é o lanche apropriado para 9, 10 horas da manhã. Ou 2, 3 horas da tarde, né? A fruta, ela precisa estar sempre presente nesses intervalos das grandes alimentações, né? Que seria o almoço e o jantar. Então, é necessário, né? A fruta, é necessário que a criança mastigue coisas diferentes, senão ela começa aquela criança que só come arroz e batatinha, né? E isso é muito importante porque é no começo da idade das crianças, né? E a escola faz um trabalho muito sério sobre isso, porque assim, eu já participei, meus meninos já participaram, né? Então assim, não é à toa que você pede uma fruta, não é à toa que pede um determinado alimento. Tudo tem um fundamento. Sim. E hoje em dia mais ainda, né? Porque com a evolução dos estudos, então sabe-se muito mais a respeito da alimentação do que era de conhecimento antigamente, né? Então hoje temos essa possibilidade também. E as crianças dentro da escola têm todas essas informações, né? E assim, às vezes, né, já chegou chocolate, açúcar, o açúcar, muito açúcar, muita bolacha, muito açúcar. Então assim, ponderar, não é que não pode, mas ponderar, procurar mandar alimentos saudáveis. Geralmente a escola sempre faz, às vezes, um cardápio. Antigamente fazia, não sei se agora faz, às vezes, sim, sugestões ainda. As escolas mais voltadas para a rede municipal têm uma alimentação balanceada, né? Que vem da parte da nutrição, tanto da prefeitura quanto do estado. Na verdade é a mesma, né? E as escolas privadas, elas têm aí uma possibilidade maior de trabalhar com esses cardápios já voltados para cantinas dentro da escola e tudo mais. Mas tem legislação para isso, né? Tem que ser obedecida para não ter muitas coisas que vão provocar problemas de saúde, né? E para educar, se está dentro da escola, tem que ser algo que eduque. Né? Não adianta a gente falar dentro da sala de aula a respeito de tomar cuidado com doces e tal, e na hora da cantina vende bala, chiclete, né? Não corram disso, né? A gente sabe que o açúcar, ele é prejudicial, né? Aos dentes. Eu gosto de doce também, né? Mas a gente tem... E o que você mais observa é as crianças, às vezes, atravessarem o dia comendo coisas nesses intervalos de refeição. Então, é importante a criação de hábito e rotina para almoçou, já escova os dentinhos, né? Dá um tempo para a próxima refeição. Não ficar, almoçou, come uma bala, passa ali, pega um chocolate, passa lá, pega uma bolacha. Então o tempo todo está com essa boca, né, em contato com açúcar, né, que é o principal agente aí das Sem contar que tem outros problemas de saúde que vai acarretar também. Sim, né? Obesidade. Porque a gente vê obesidade, diabetes infantil, então a gente precisa tomar muito cuidado com nossos pequenininhos. Sim, né? Muito. Ó, eu vi que vocês receberam um monte de dicas, um monte de informações aí, mas a gente vai agora resumir um pouquinho, tá? Em poucas palavras, um conselho que a Luciene Zeferino vai dar para vocês aí em relação aos pequenos. Eu acho que eu posso até dar conselhos porque meus filhos têm os dentes muito bem cuidados, né? Que a gente sempre cuidou muito dessa situação de estar em casa, em família e saber comer, saber mastigar, ter atenção para o que está comendo, ter consciência do alimento que está colocando à mesa, né? O que está sendo consumido pela família. Então, eu acho que existem coisas importantes, né? Então, tanto a alimentação quanto o cuidado com os dentes. E é muito comum também, que a gente não colocou aqui, mas é muito comum também, os problemas fonoaudiológicos, né? A mastigação, ela tem precisa dessa orientação, porque às vezes a criança fala comendo, ela mastiga de modo errado, a impostação da língua, isso tudo interfere na construção da fala mesmo. Então, às vezes começa a falar
e você percebe alguns problemas, eles podem estar vindo da arcada, né? Podem estar vindo da formação da primeira dentição. Então isso também é um ponto que a gente tem que considerar. E sem falar que precisa dos alimentos para serem mastigados, para justamente essa musculatura ser trabalhada, né? Porque precisa de mastigar, engolir, então tem todo um trabalho aí. É todo um conjunto. Todo um conjunto. E realmente afeta na fala depois. Às vezes os pediatras, né, orientam, algumas famílias sempre recebem essa orientação de que precisa mastigar, senão vai acabar que a criança chega lá, né, já jovem, com 18 anos e a mãe está dando papinha, né? Não é assim. Então, para o desenvolvimento tem tempo certo de cada alimento para ser consumido. Existe sim o momento da papinha, mas a gente precisa também oferecer coisas diferentes, com texturas, né? Sabores diferentes, e é a questão da mastigação. Precisa morder uma maçã, precisa chupar uma laranja. Precisa trabalhar. Hábitos que estão sendo... E isso de texturas, de sabores, ele é muito importante, porque é aí que seu filho vai começar a comer coisas diferentes, vai ter gosto por uma verdura, por uma fruta, por um determinado tipo de alimento. Porque se a gente não testar, não colocar, não servir, eles não vão comer. E a escola faz isso muito bem, né? Existem projetos específicos para essas situações. Eu sei. Né? Trabalham muito bem, é muito bem. Eles fazem hortinha, eles plantam as próprias verduras, não é? Colhem. Verduras, né? Então, eu admiro, gente. É divertido e é educativo. Eu sou uma admiradora, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Lu, muito obrigado mesmo por você ter tirado esse tempinho seu aqui para falar um pouquinho com a gente, que é muito importante, porque assim, as pessoas, às vezes, nesse mundo corrido, elas acabam deixando pequenos detalhes que você acabou de citar. Um almoço ou um jantar com a família, que é muito importante. Você conversar com a sua família, porque geralmente o pai chega, põe o celular, ou a mãe chega, ou põe o tablet do filho, né? Então isso tudo vai afetar muito na formação depois do adulto. Exatamente. Até a coordenação motora para comer, né? Para comer. Se você não corrige, a criança não aprende nunca a comer com o talher adequado. E acho que eu também gostaria de dizer que lá no sindicato, né, dos servidores municipais, um dos nossos conveniados é a Clínica Sim. Sim, isso. Então todos os nossos associados podem estar fazendo uma visita e que através dos nossos convênios vão fazer bons tratamentos. Né? E eu sei que ela está fazendo um trabalho maravilhoso lá no sindicato também, porque eu acompanho. A gente tenta, né? Gente, muito obrigado, tá? Espero que vocês tenham gostado de mais um Sorri Assim. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode mandar no nosso Instagram, no Instagram da Luciene Zeferino também, e eu tenho certeza que ela vai responder com o maior carinho, com maior atenção, tá bom?